Olá, meus queridos ouvintes, ouçam os destaques do Boletim Semana em 15 minutos. Patinação artística. Mais uma etapa da patinação artística aconteceu desta vez em Xangai, na China. Chegou o final da temporada a NHL com os 8 primeiros colocados de cada conferência. Começou nesta terça-feira a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016. A sua retrospectiva semanal começa agora. Começamos o Semana em 15 minutos falando sobre o Mundial de Patinação Artística. E a cidade contemplada para receber este grande evento foi a cidade de Xangai, na China. Nesta ocasião estiveram presentes 30 casais nas disputas pelas medalhas dos pares, mas somente metade deles seguiram para o programa longo, a segunda parte da competição. Destaque para os casais que representaram a China, que conseguiram a segunda, a terceira e a quarta colocação, levando 2 medalhas para casa. Completando o pódio, os canadenses Megan Duhamel e Eric Radford foram os grandes campeões e levaram a medalha de ouro para casa. Medalha que o Canadá não conquistava há 14 anos. A exibição curta do casal foi muito bem executada, conseguindo reunir 9.07 pontos só em graus de execução positiva. Já no programa livre, este par viu 2 dos seus elementos técnicos serem punidos com um grau de execução negativo, mas seus outros elementos foram tão fortes que, de partida, sua nota técnica era de 63 pontos, mas conseguiram no final 73,45 pontos no total. O casal somou na competição um total de 221,53 pontos contra 214,12 pontos do segundo colocado e 212,17 pontos do terceiro. Na categoria dança, a França levou a melhor, com 184,28 pontos, seguida dos Estados Unidos com 181,34 pontos e o Canadá com 179,42 pontos. E agora, Eduardo, você conhece essa trilha sonora? Claro que sim, Glauberson, faz parte daquele filme nostálgico onde nós tivemos a presença do Michael Jordan, Pernalonga e companhia, o Space Jam, o jogo do século. Michael Jordan, que foi um grande jogador de basquete, que foi o grande protagonista desse filme. Exatamente, Eduardo, e é com essa trilha sonora que vamos falar da NBA da qual a temporada regulamentar vai chegando ao fim. E alguns times já se classificaram para os playoffs. Já estão classificados o Atlanta, do leste, e o Golden State, do oeste. E agora, mudando de assunto, mas continuando nos Estados Unidos, vamos falar de NHL, que promete fortes emoções e vai chegando ao fim da temporada regular e, como todo ano, os 8 primeiros colocados de cada conferência passam para os playoffs. Na divisão leste já passaram o New York Rangers, o Montreal e Tampa Bay, e na divisão oeste, Anaheim, Nashville, St. Louis e Chicago. E agora, para os fãs de Jogos Olímpicos, começou a venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016, que vão ser realizados no Rio de Janeiro. A venda começou na tarde de terça-feira do dia 31 e para as pessoas que desejavam ver os eventos in loco, a primeira reserva começou às 14 horas, horário de Brasília. Os preços dos bilhetes oscilam entre R$20 com a meia entrada e R$4.600 para ver a cerimônia de abertura. A primeira fase de reserva vai até o dia 30 de abril e um sorteio vai ser realizado em junho. Para definir quem vai participar com as entradas, caso haja demanda superior, a carga de bilhetes será disponibilizada. Agora é hora de acelerarmos no Semana em 15 minutos. Vamos falar da Fórmula 1, que vem com ótimas novidades. A Codemasters, programadora inglesa, anunciou para o mês de junho, 3 meses antes das últimas edições, o lançamento do jogo F1 2015. O jogo, que vai ser disponibilizado pela primeira vez para os consoles PlayStation 4, Xbox One e PC, abraçando a nova geração de videogames e abandonando a antiga do PS3 e do Xbox 360. O jogo, uma nova versão da plataforma EGO, com promessas de muitas melhorias no visual e também na física de pilotagem.
pilotagem. O jogo terá melhorias em 20 áreas, entre elas motor, transmissão, aerodinâmica, tanque de combustível, force feedback, suspensão e uma nova física para os pneus, para reproduzir o desgaste mais próximo de como ocorre na realidade. Outra novidade que os fãs que aguardavam ansiosamente, sequências completas do grid e do pódio, ausentes desde o início da franquia da Codemasters. A programadora promete também gráficos parecidos com os da transmissão oficial da Fórmula 1. Agora, Eduardo, para quem curte, né, para quem curte Fórmula 1, para quem assiste as corridas de Fórmula 1, né, é um jogo um tanto, né, o jogo é um jogo super, hiper, mega bacana, não é verdade? É verdade, o grande problema talvez sejam as mudanças no visual que foi pra TV, que por um lado atrapalham e por outro ajudam. Atrapalham porque são muito resistentes e de repente não tem tempo hábil de adaptar pro jogo. Por outro lado, eles facilitam bastante a jogabilidade. Bom, para quem lembra as transmissões da Fórmula 1, aquela contagem de voltas e o cronômetro ficava no centro superior da tela, agora foi pro canto superior esquerdo. E logo embaixo fica aquela barrinha da classificação que a galera já conhece. E também aquela barrinha das quantas posições X piloto subiu e quantas Y desceu. Também a grande mudança é que agora acabou de vez aquela barra gigantesca, mais clássica do grid, né? Que mostra os pilotos, o número de paradas nos boxes, a diferença de um piloto pro outro e tudo mais. Agora é só aquela barra de rolagem no canto inferior da tela, que é bem parecida com a da Fórmula NASCAR e da Fórmula Indy. Só que elas são muito maiores, a da Fórmula 1 e da Fórmula NASCAR são muito maiores e ficam no canto superior da tela. Tudo bem, Eduardo Couto, e agora é hora de mudarmos de assunto, né? Vamos mudar de assunto, vamos sair do mundo do automobilismo e vamos para o futebol, que tivemos jogos da Libertadores, da Copa do Brasil, e eles repercutiram bastante durante a semana. Futebol é arte. Futebol. Vamos começar pela Copa do Brasil, que tivemos os seguintes resultados. O Sampaio Corrêa bateu Estrela do Norte por 4-1. O Ituano fez 3-0 no Joinville. Nós tivemos também Princesa de Solimões perdendo de 2-1 para o Figueirense. O Sport vencendo o CN por 2-1. O Paraná vencendo o Jucuipense por 2-1. O Goiás vencendo o Santo André por 1-0. Fortaleza batendo o River do Piauí por 1-0. O Vasco batendo o Rio Branco por 2-1. E quase não teve jogo de volta, mas acabou tomando um gol no único lance de ataque do Rio Branco. O América do Rio Grande do Norte fez 5-1 em cima do Globo Futebol Clube. O Atlético Goianiense empatou com o Cuiripense do Ceará em 1-1. O Náutico venceu o Brasília por 1-0. A Ponte Preta empatou com o Vilhena em 1-1. O Remo empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. E o Nacional e Bahia não saíram do 0-0. Exatamente, Eduardo, mas também tivemos os brasileiros na maior competição de clubes do continente sul-americano. 2 dos nossos representantes brasileiros entraram em campo pela Taça Libertadores da América. Os times brasileiros foram o São Paulo, que foi até a Argentina encarar o atual campeão São Lourenço e perdeu por 1-0 com um gol de Cauteruccio. Já o Corinthians, que recebeu o Danúbio do Uruguai, aplicou uma senhora goleada por 4-0. O São Paulo, tricolor paulista, já volta a campo pela competição no próximo dia 15 deste mês contra o Danúbio lá no Uruguai. E o Timão, o Corinthians, recebe o São Lourenço no estádio Arena do Corinthians a partir das 10 da noite. Lembrando que ambas as partidas são válidas pela penúltima rodada da competição. O Internacional é o novo líder do Campeonato Gaúcho após vencer o Ipiranga por 1-0 com gols de D'Alessandro no estádio do Beira-Rio. O jogo teve 3 expulsões, mas o destaque foi para o lateral esquerdo Fabrício, que pareceu uma criança xingando a torcida colorada, fazendo gestos obscenos e jogou a camisa do clube no chão para piorar a situação. Bom, o futuro do jogador segue indefinido. Bom, Eduardo, se ele fez essas coisas... Aliás, ele fez, né? As imagens estão mostrando, né? Eu acho que ele foi até muito corajoso, né? Desafiar a torcida, né? Xingar a torcida, fazer gestos obscenos. É uma cena que eu nunca vi no futebol mundial, né? Foi uma cena inusitada que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu creio que pegou o torcedor, até de outros clubes mesmo, pra quem curte futebol, que não é clubista, né? Ficou surpreso com a atitude dele. A nossa técnica vai dar uma resposta pra ele aí, que eu acho que vai ficar bem bacana. E essa foi o Semana em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal dos principais fatos que marcaram o esporte. A apresentação
Eduardo Couto e Glauberson Ribeiro. Fique agora com a programação da sua web rádio favorita. Voltaremos na próxima semana com os principais fatos que marcaram o esporte.